aqui reunidos em Tua presença. Reconhecemos, Senhor, mais uma vez que somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Somente por Tua graça que estamos aqui reunidos nessa noite. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, retire toda distração, Senhor, do nosso meio, da nossa mente. Nos ajude a ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, com verdade, poder, clareza, trazendo consolo, correção, fortalecimento, transformação para a nossa vida, Senhor. Tudo que fizermos, Senhor, nesse estudo, seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos então começar essa parte final da carta aos Hebreus. Amém. Depois de meses, né, de uma série de parênteses, de idas e vindas, estamos chegando no final dessa carta. O capítulo 13 é um capítulo extremamente prático, onde o autor da carta aos Hebreus ele vai falar com a gente sobre isso que eu intitulei, né, a fé verdadeira demonstrada na vida cotidiana. Ele vai falar uma série de ações, aquilo que a gente gosta até de fazer no final dos estudos, né, aplicações práticas em relação a tudo aquilo que ele já havia ministrado nos capítulos anteriores. Então, ele vai falar do amor fraternal, da hospitalidade, do cuidado com os que sofrem, da santidade no casamento, contentamento, respeito aos líderes, firmeza doutrinária, tudo isso aqui nesse capítulo 13, né? Capítulo extremamente denso, apesar de não ser tão longo, né? Mas é muito denso. E a carta aos Hebreus, chegando aqui ao final, né? Como a gente já disse, o contexto dessa carta é mostrar a superioridade de Cristo, principalmente do ministério de Cristo, a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, mostrando inclusive a ligação entre elas, a ligação que a gente até falou no último estudo entre o Monte Sinai e o Monte Sião, a ligação que Paulo inclusive desenvolve na carta aos Gálatas, né, entre a lei e o Evangelho, mostrando justamente que eles não são concorrentes, mas eles se complementam. Então, que era uma atitude insensata voltar para as práticas judaicas, uma vez que Cristo já havia vindo, já havia cumprido tudo aquilo que foi anunciado, e agora nós vivemos nessa nova dispensação da volta de Cristo. Tanto que no Antigo Testamento as pessoas viviam aguardando a chegada do Messias, que viria cumprir uma série de profecias a ele anunciadas. Agora nós aguardamos o retorno dele, trazendo a consumação final da criação de Deus, né? Então, a carta aos Hebreus, ela traz toda, né, essa explicação de como é importante, né, que a gente permaneça aguardando de forma perseverante a volta do Senhor Jesus. Então vamos começar logo aqui no capítulo 13. A gente vai falar a respeito dessa palavrinha bonita, e daqui a pouco a gente já vai passear por outros textos da Bíblia. No capítulo 13, veja que como é importante que a gente entenda essas ligações bíblicas. Por exemplo, o que eu quero dizer? Toda vez que eu falar de salvação, está incluído na minha fala a condenação. Toda vez que eu falar de misericórdia, está incluído na minha fala juízo. Então, essas verdades, elas sempre devem vir juntas. Mesmo quando a gente fala de forma pontual de uma ou de outra, mas deve ser entendido por todos nós que ouvimos que elas estão acompanhadas. Como, por exemplo, né, no Evangelho de Mateus,
Uns irão para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Então, toda vez que eu falo de salvação, está subentendido a condenação. Toda vez que eu falo de graça, está incluído também a ideia de juízo. Então, sempre assim, e aqui não é diferente. Eu estou dizendo isso porque o último versículo que a gente meditou ontem, o versículo 29 do capítulo 12, ele traz essa ideia. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí o capítulo 13 já começa com a expressão amor. Então, mas como assim fogo consumidor e agora falando de amor? Porque na nossa mente parece que estão bem longe um do outro. Não estão. Todo mundo junto. Né? Então, amar o próximo, e o próximo quem é? Todas as pessoas. Devemos amar até os nossos inimigos. Não é opcional. Pelo menos não se você projeta ir para o céu. Como a gente já falou ontem e outras vezes, né? Na oração que aprendemos no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer: perdoa os meus pecados, assim como é uma condicionante. Assim como eu perdoo os pecados daqueles que me ofenderam. Então, essa é condicionante. Se eu não estou perdoando os pecados das pessoas que me ofendem, é uma evidência que os meus pecados também não foram perdoados. Né? É sempre bom a gente fazer a apresentação dessa forma, porque muitas vezes pode passar a ideia errada de que o perdão de pecados é meritório. Então eu preciso perdoar para ser perdoado. Não, é o contrário. Eu sou perdoado e por isso eu perdoo. Por isso tem que ficar claro na nossa mente que tudo na nossa vida, como cristãos, é pela graça. Né? Ontem mesmo eu tirava a dúvida de um irmão, no final do culto, que falava justamente sobre isso, essa dúvida do arrependimento. Né? Então, o arrependimento é um dom de Deus, mas há uma responsabilidade do homem de buscar o arrependimento. Quando você consegue, é graças a Deus. Então, aquilo que a gente já falou inúmeras vezes, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem atuando de forma conjunta no processo de salvação de Deus. Então vamos aqui agora no capítulo 13. Não sei como é que está escrito na sua Bíblia, mas na minha diz assim, vários deveres, porque é um capítulo extremamente prático. Diferente da carta como um todo, que é bem teórica, né? Passagens que a gente viu aqui que foi necessário a gente passear pelo Antigo Testamento até para compreender, porque a pressuposição do autor dessa carta é que os ouvintes da carta, né, aqueles destinatários originários da carta, eram conhecedores dos ritos judaicos. Por isso, carta aos Hebreus. Como você e eu não somos, então a gente tem que estudar o Antigo Testamento até para compreender determinadas passagens da carta. Agora ele vai para essa parte final, onde ele vai trazer um grupo, né, de atividades, de ações práticas, que aqui na minha Bíblia tem assim, deveres, mas de ações práticas em relação à demonstração de que nós não retrocederemos, pelo contrário, nós continuaremos avançando em direção à vida eterna. Como disse o autor, né, no capítulo 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele vai agora mostrar para a gente aqui no capítulo 13 como é que a gente corre com perseverança a carreira que nos está proposta, trazendo, né, deveres que nós como cristãos temos que ter. Então o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é qual? O amor. Então a gente já aprendeu em várias passagens que sem amor não adianta nada. Então, eu queria convidar vocês a um outro capítulo 13, que é o de 1 de Coríntios. Vamos lá? 1 de Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Todos encontraram? Amém. Então, 1 de Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Veja, é importante você entender que essa passagem, o apóstolo Paulo está usando um recurso chamado hipérbole.
Então, ele está meio que exagerando para tentar chamar a nossa atenção. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que lê essa passagem, principalmente esse versículo que eu li para vocês, e diz que os anjos têm uma linguagem entre eles. E que, inclusive, essa linguagem que o pessoal fala na igreja pentecostal, que ninguém entende, seria a suposta língua dos anjos. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque quando a gente pega a Bíblia, o aparecimento dos anjos, eles sempre falavam a linguagem corrente da pessoa que está ouvindo. Então, não tem uma linguagem dos anjos. Inclusive, Isaías tem uma visão dos anjos, né, falando, louvando a Deus, e eles estão falando uma linguagem que Isaías entendeu. Então, cuidado, porque esse entendimento que alguns têm é equivocado. Então, Paulo está falando da hipérbole. Você está falando com relação a não existir línguas estranhas. Né? Isso, exatamente. Existem idiomas, alguns que talvez a gente nem saiba, né, ainda que existe, porque tem tanto povos, né, escondidos. Vai que tem um povo embaixo da água, uma Atlântida, né? A gente não sabe. Outro dia eu assisti um filme aí de King Kong, diz que tem um reino que está no meio da terra, escondido, né? Não sei. Não estudei ainda essa parte. Ainda que eu fale, ou ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, o apóstolo Paulo quer chamar a atenção justamente para isso. Não para a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinge. Qual é a atenção? O que o metal é? Quando você bate no metal, ele faz barulho, mas ele está vivo? Não. O metal está vivo? Não. Então Paulo está dizendo isso, que se você não tem amor, está morto. Você pode fazer todo o barulho do mundo, ele vai usar aqui essa ideia de fala, né? Fala é barulho. Você pode dizer que faz, que acontece, que Deus é o máximo, mas você tem amor pelo próximo? Então isso é só barulho. Né? É isso que ele chama a nossa atenção aqui. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Profecia aqui não é revelar o futuro, mas é falar da parte de Deus, que pode ser inclusive passado, presente e futuro. Né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, então coisas que são ocultas aos homens e que o próprio Deus não nos revelou, escolheu não nos revelar, mas ainda que eu supostamente conhecesse esses mistérios, que seria uma coisa, né, fantástica, e tivesse todo o conhecimento. Você imagina, você chegar numa biblioteca como a dos Barris. Hoje em dia falar de biblioteca é coisa de gente velha como eu, né, que é tudo digital, mas você chega num lugar, né, com centenas de milhares de livros, e você fica imaginando, meu Deus, se eu absorvesse um terço do conhecimento desses livros. Paulo está dizendo que se você tivesse todo o conhecimento que já foi criado no mundo, e não tivesse, e tivesse também toda a fé, imagine, de maneira tal a transportar montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Não é nem que seria pouco. O exercício físico para pouco é proveitoso. E aqui, nada. Se não tiver amor, nada é proveitoso. Não aproveita nada. Não é, mas tem conhecimento. Mas essa fé está produzindo sinais. Mas você se lembra do que Jesus adverte no capítulo 7? Pessoas que fizeram sinais, prodígios, ele vai dizer, não conheço. Não conheço. E o exemplo principal é Judas Iscariotes. Né? Outros exemplos também, com certeza, devem existir, mas esse é o principal, pois ele esteve com os apóstolos e com os apóstolos fez sinais. Jesus autorizou os apóstolos a irem de 2 em 2 e sinais foram feitos por meio deles. Mas, no caso de Judas Iscariotes, a gente sabe que ele não era salvo, nunca foi. Por isso o alerta. Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu fiz isso e isso. Não te amou. Se não te amou, nada adianta. Por isso é tão importante, né? A gente fala aqui e vai estar sempre repetindo isso, né? E tão importante quanto as nossas ações é a motivação das nossas ações. Então, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo algo certo, eu agora preciso me questionar. Eu estou fazendo pela motivação certa? E a motivação certa sempre é o amor. O amor para com Deus e o amor para com o próximo.
Então, se não tiver amor, nada aproveita. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna de vocês aqui no caso, né? Para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, a ideia é de você ser um mártir. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Literalmente, você vê, por exemplo, aqueles atentados que os homens bombas, né? Hoje não está mais na moda isso, mas teve uma época que estava acontecendo isso muito. As pessoas botavam coletes e elas se explodiam. E levavam uma série de outras pessoas, né, mortas. E você acha que aquilo dali era por amor? Não era. Então, por isso essa nossa atenção. Cuidado, você às vezes pode estar se sacrificando por algo totalmente inútil. O amor é sofredor. O amor é sofredor. Percebe que toda vez que a gente se casa, normalmente a gente se casa pela motivação errada? Você se casa esperando que alguém vai te fazer feliz. E aí você se decepciona. Ninguém pode te fazer feliz. Só uma pessoa pode te fazer feliz. Jesus. Você deve se casar para se esforçar para fazer outra pessoa feliz. O foco no casamento é a utilidade e não, né, a autopreservação. Por isso, a maioria das pessoas, né, casa pela motivação errada e, por si só, isso já vai trazer extremos conflitos no futuro próximo para esse casamento. Então, você está casando na expectativa de que a sua companheira, o seu companheiro vão te fazer feliz. Não é assim. O amor é sofredor. Isso significa que amar é ruim? De forma nenhuma. Amar é a melhor coisa do mundo. Amar é o que dá sentido à vida, né? Mas você tem que estar preparado para sofrer. Então é preciso que a gente entenda o amor para que a gente possa amar. É isso que a Bíblia faz. Como a gente falou também, é preciso que você entenda o que é fé para você possa saber se você tem fé ou não. Amém. Então aqui, no capítulo 13, o amor é sofredor. O amor é benigno. Faz o bem. Então, alguém pode fazer o mal por amor? Não. Então, diz, eu estou mentindo por amor. É possível? Não. O amor só faz o bem. Ele é benigno. O amor não é invejoso, né? Então, eu estou tendo inveja de amor. Não tenho inveja de amor, né? Então, o amor não trata com leviandade. O que é leviandade? É quando você não dá importância às coisas. E você trata as coisas como se elas não tivessem valor. Isso é ser leviano, né? É você ser irresponsável. Então, o amor não age desse jeito. Pelo contrário. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Então, você não fica orgulhoso porque você ama. Não, eu não quero me gambar, mas eu sou uma pessoa que amo demais. Outro dia eu vi uma pessoa que, né, se dizia meu amigo, que disse, eu fui no psicólogo e ele disse que meu problema é que eu amava demais. E eu fiquei olhando assim para ele, querendo segurar para não dar risada, porque eu estava falando sério, né? Mas a única pessoa que eu soube que amava demais, ele entregou a vida na cruz. E ele fez isso por vontade própria, fora ele ninguém ama demais, né? Então alguém te dizer que você ama demais é surreal, né? Para não dizer outro adjetivo mais feio. O amor, ele não se porta com indecência, percebeu? Então, o amor é decente, faz as coisas da forma correta, não busca os seus interesses, é o que eu falei. Então você não casa para ter os seus interesses satisfeitos, você casa para satisfazer o interesse de outro. Pastor, eu acho que o senhor está me desestimulando. Pense, ore, né? Deixa o Senhor te guiar, mas não crie falsas expectativas, porque é isso que leva a gente à infelicidade. A gente cria falsas expectativas, elas não são supridas e a gente ainda quer culpar Deus pelas falsas expectativas que criamos na nossa própria mente.
O amor não se irrita. Não é? Então, se você ama, você vai se irritar? Não. Então, falei sobre a importância de você corrigir os filhos com amor. Se o que o seu filho fez te irritou, você não está apto para corrigir ele. Vá orar, vá se desirritar, né? Vá pedir perdão por ter se irritado. E aí, quando você estiver espiritualmente apto, você corrige o seu filho que você ama. Esse é o processo se você é um pai ou uma mãe cristão, né? Não, eu briguei, falei até umas coisas assim que não devia, mas sabe como é? Eu fiz por amor. Não foi por amor, não. Não foi por amor. Porque o amor não age desse jeito. Pastor, mas eu amo. Pois é, você pode até amar, mas você não agiu por amor. Quando você age por amor, você não age baseado em nenhum tipo de irritação. O amor não suspeita do mal. Então você não vive com o pé atrás. A gente tem que ser prudente como umas serpentes e simples como as pombas. Mas a gente não vive desconfiando de tudo e de todos. Porque se você vive desse jeito, você está sendo uma pessoa maliciosa. Então nós, de novo, nós devemos agir e reagir diante dos fatos que se apresentam diante de nós. E não diante de suposições que fazemos na nossa mente. Então, você olha para uma pessoa e você diz, não, essa pessoa tem cara de que vai me enganar. Isso está errado. A pessoa fala uma coisa para você e você diz, você acha que eu vou acreditar? Por que não? A pessoa não falou? Não, pastor, mas eu não sou besta. Mas a pessoa fez alguma coisa para você que você tivesse motivo para desconfiar dela? Não, mas é que a cara dela, sabe como é? Não sei como é. Então o cristão, ele não age baseado em pressuposições. Se a pessoa fez alguma coisa que mostra que o que ela está dizendo não é verdade, aí tudo bem. Isso é ser prudente. É agir com fatos. O que é o imprudente? O imprudente é estar vendo que tem coisa errada e mesmo assim vai. Isso é ser imprudente. Mas o prudente, ele vai agir de acordo com os fatos e não de acordo com aquilo que ele imagina que seja desse jeito. Isso não é prudência. Isso é malícia. Ah, pastor, mas a pessoa não aparentava que ia me enganar e no final me enganou. Agora eu vou ficar desconfiado de todo mundo. Só se você não perdoar. Só se você não confia em Deus. Se alguma pessoa te engana e você agiu como cristão, você tem que se lembrar de algo que se chama soberania de Deus. Então você não tem que permitir que o enganador te mude. Pelo contrário, você vai constranger o enganador. Com o quê? Com amor. Então, é fácil? Não, natural é o quê? A gente foi enganado uma vez, nunca mais vou ser enganado por ninguém. Por quê? Porque toda vez que a pessoa me dizer uma coisa, eu já vou lembrar daquela hora que eu fui enganado, e aí eu não vou. Então você vai pegar uma coisa de ruim e você vai transferir essa maldade para todos os outros relacionamentos que você tem. Será que é isso que é ser cristão? Não. Então, de novo, prudente, agir de acordo com os fatos que se apresentam diante de nós. Então, você está atento ao que está diante de você. Você está sóbrio, você está vigilante. Então, você não está distraído. Eu estou atento em relação aos fatos que se apresentam diante de mim. Isso é ser prudente. Mas desconfiar de coisas que não estão evidente diante da gente, não é ser prudente, é ser malicioso, é ficar esperando o mal dos outros. Então a gente como cristão não age desse jeito, quem é do mundo age desse jeito, exatamente desse jeito. Nós não somos do mundo. Então o amor, ele não suspeita do mal, percebeu? Dá um exemplo. Só para ficar claro. Vocês lembram o que Davi quis fazer com Urias?
Né? Urias estava errado em confiar em Davi? Não. Urias tinha motivo para desconfiar de Davi? Não, Davi era o rei correto. Davi até aquele momento fazia tudo certo. Então, Urias não tinha motivo nenhum para desconfiar de Davi, quando Davi fez as propostas que fez para ele. Quem é que é o errado da história? É Urias? Não, é Davi. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. É muito melhor você ser enganado do que você ser malicioso. Amém. Desconfiado de todo mundo. Porque, sinceramente, irmãos, uma pessoa que vive uma vida desconfiada de todo mundo, que coisa infeliz. Você nunca vai ter um relacionamento saudável com ninguém. Você fica perto atrás com todo mundo, é todo mundo ladrão, é todo mundo mau caráter. A pessoa chega na igreja e diz: todo pastor é ladrão. Meu irmão, eu não sou. Todo cristão é hipócrita. Não acredito que é assim. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar o que o mundo é, chamando isso de prudência. Isso não é prudência. De novo, isso é malícia, porque o amor não suspeita do mal, né? Se o mal se apresenta diante de mim, eu estou vigiando e orando, e então eu vou agir prudentemente, mas eu não vou ficar suspeitando de tudo e de todos, porque eu sou cristão. Então, se uma pessoa está premeditando algo ruim contra mim, ela que perca o sono. Eu não vou perder o sono por isso. Eu confio que Deus me guarda. E que a pessoa que quer me enganar só vai conseguir me enganar se Deus quiser. Eu é que não vou agir o tempo todo desconfiando de todo mundo. Ah, mas você é besta. Não, eu não sou besta, eu sou cristão. E ser cristão não é ser besta, é o contrário de ser besta, é ser sábio. Por que, irmãos? Porque se você desconfiar de todo mundo, representasse, né, uma segurança para você não ser enganado, você não tinha tanto processo judicial, e eu falo isso como advogado. Você desconfia de todo mundo, aí você faz um monte de cláusulas no contrato. Aí chega a pessoa, não cumpre, e agora? Adiantou toda aquela desconfiança? Te protegeu? Não. Então, eu não estou dizendo que você não seja prudente de novo, mas a prudência é uma coisa, desconfiança é outra. Eu estou falando isso porque o amor não suspeita do mal. Então, a gente tem que agir o tempo todo com o nosso coração limpo. Glória a Deus. Você está com o seu coração limpo, se não estiver, limpe. Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Agora, chegando na parte boa. Aleluia! Amor não folga com a injustiça. Percebeu? O que é não folgar com a injustiça? A gente não celebra o que é injusto. A gente não normaliza a injustiça. Então, mas pastor, isso é a coisa mais comum do mundo. Pode ser comum no mundo. Para mim, isso não é comum. Isso é algo injusto. Por exemplo, né? A pessoa está endividada, pega um aparelho de celular que vale, sei lá, 4, 5 mil reais e vende por 200 reais. Você acha isso justo? Não. Esse é o preço justo de se pagar por um aparelho desse? Com certeza não. Talvez o aparelho, vai lá, possa valer, né, sei lá, 1.000, 2.000 reais. E aí você é um espertão, comprou, porque a pessoa está endividada, precisa daquele dinheiro para ontem, e aí você comprou por 200 reais. Isso é injusto. O cristão não folga com a injustiça. Não, pastor, mas é uma oportunidade. Oportunidade de quê? Outro exemplo, você sabe que aquele lugar vende aparelhos que foram objeto de furto. Por isso é barato. Coisa muito comum, próximo de lugares onde tem tráfico, essas coisas, né? E aí você compra o bolo lá na Cidade Baixa, é um lugar. Tá vendo? Então, já sabe, não vá para esse lugar. Você vai lá, e aí você sabe que aquele aparelho não poderia estar sendo vendido por aquele preço. Só se ele fosse furtado ou roubado.
E você vai ser conivente com isso. Então, não folga com a injustiça. O cristão que ama, ele está sempre sendo direcionado pelo amor. E o amor tem esse sentimento de justiça embutido nele, por assim dizer. Amém? Pastor, mas eu comprei o aparelho, se arrependa. Vai lá e devolva. Então, continuando aqui. Só para a gente concluir essa parte do amor aqui, que eu sei que vocês estão apaixonados. Então, o amor, ele não mais folga com a verdade. Então, o que é que alegra o amor? A verdade. Então, toda vez que você vê algo verdadeiro, a verdade sendo disseminada, você fica feliz. Isso é sinal de amor. E agora, essa parte, né, esse versículo 7, que é o que todo mundo gosta. O amor tudo sofre. Então, tem alguma coisa que você não sofra por amor? Não. Pense bem antes de se relacionar com alguém. Viu? Pastor, chegou no momento do meu casamento que eu não suporto. Não pode. Misericórdia. Tudo. Que coisa bonita, irmãos. Bonito é falar, na hora da prática. Verdade. Na hora da prática, dá-me graça, Senhor. Você está igual a Pedro, com a peixeira na mão, querendo arrancar a orelha de todo mundo. Confesso a ti, Né? Por isso que é uma luta, mas a luta é essa luta. Não, e do que o irmão está falando é algo que todos nós passamos, não só ele. Né? Então, uma das coisas mais difíceis como cristão é amar. A gente até pode falar que a gente ama. Difícil é agir com amor. É o que a gente falou aqui. Por isso, Paulo, a primeira coisa que Paulo usa como exemplo no início é o quê? Barulho. Hoje em dia, você conhecer uma pessoa, hoje, amanhã, a pessoa está dizendo, eu te amo. É o quê, rapaz? Você acabou de me conhecer. Nunca, né? Não comeu 1 quilo de sal comigo e está dizendo que me ama. Não, mas é porque eu sinto. Como é que você sente o amor? Não, meu amigo, você sente mau cheiro. Você sente um monte de coisa, mas amor você não sente. Amor você sabe. Então você sabe que ama, você sabe que é amado. Porque o amor ele deve ser analisado a partir das evidências. Essas são as evidências. Para você saber se você ama e se você é amado. Tudo, não estou entendendo que você não quer falar sofre. Você acha que se não falar, não atrai. Não, pastor, se falar tudo sofre, aí atrai. Eu não vou falar não. Ô irmão, a gente já passou disso, a gente é crente, a gente não tem superstição. Né? O amor tudo sofre, tudo crê. Então, você acredita que seus entes queridos vão ser salvos? Claro! Amém. Pastor, mas assim, visivelmente falando, está 10 vezes mais difícil que no começo. E daí? Quem é que salva? Deus. Se a pessoa está tendo atitudes, né, piores do que tinha antes, para Deus isso não significa nada. Quando é que o Senhor converteu o apóstolo Paulo? Quando ele começou a perseguir a igreja. Podia ter convertido antes. Tudo é a soberania de Deus. Então, cuidado, para você não deixar de acreditar. E esse é um dos principais perigos. Porque se você deixou de acreditar, você deixou de ser crente. Crente é aquele que acredita, por definição. Né? Crente é quem? Quem acredita. Então, se você deixou de acreditar, você já não é mais cristão. E uma das principais coisas, e aí voltando para o que a gente falou agora há pouco, por que você deixaria de acreditar? Porque a malícia invadiu o seu coração e esfriou ele. Lembra que eu falei? Não agir com malícia em relação aos outros? Ah, mas fulano me enganou. Não, é melhor você ser enganado 50 vezes e continuar sem malícia no coração.
do que ser enganado uma vez e ser malicioso o resto da vida. Então, cuidado. Né? Não permita que o erro dos outros faça de você uma pessoa igual a eles. Eu até escrevi uma frase parecida com isso. E postei no Instagram ontem mostrando isso. O fato das pessoas me traírem, o fato das pessoas agirem errado comigo, não vai me mudar. E essa frase não é minha, a gente já falou várias vezes, né, sobre esse pensamento que é de um cristão do quarto século, Agostinho. Quando um perverso fizer algo de ruim contra você, perdoa, para que não sejam dois perversos. Porque isso é o mais comum. É a maldade se multiplicando. Então, como cristão, a gente não age desse jeito. Porque o amor não deixa. Tudo espera. E veja como esperar está ligado a acreditar. Você vai esperar o quê? Aquilo que você não acredita? Inclusive a fé é isso. É você acreditar, esperar por coisas que você ainda não vê. Mas se Deus disse que faria, eu espero que essas coisas aconteçam. Independente do tempo que elas vão acontecer, porque o tempo que decide é Deus. Mas se Ele falou que faria, eu espero que Ele vai fazer. E como disse o salmista, eu espero com paciência. Tudo suporta. Tudo? Não suporto mais. Isso não é frase para cristão. Principalmente relacionado ao amor. Você pode não suportar mais o pecado. Não suporto mais ser maldoso. Olha que legal. Não suporto mais cometer as mesmas falhas que têm me afastado de Deus. Seja radical em relação a isso. Amém. Mas em relação ao perdão, nunca. Você suporta. Porque o Senhor nos dá graça para passarmos por todas as coisas. Nenhuma prova vem que não possamos suportar. Pastor, eu já não quero mais saber do amor, não. Esse amor não está legal, não. Não é cor de rosa. Realmente, esse amor é cor de sangue. O amor nunca falha. Olha que coisa maravilhosa. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Por que as profecias serão aniquiladas? Porque elas vão se cumprir. É como, por exemplo, a profecia que uma virgem daria a luz ao Messias. Eu vou esperar essa profecia? Ela já aconteceu. O Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Eu vou esperar isso? Já aconteceu. Então a profecia já se concretizou. Quando a profecia se concretiza, significa que ela deixa de existir, porque é o anúncio de algo que aconteceria. Já aconteceu. Agora a gente acredita que já aconteceu. Assim como a gente acreditava que aconteceria quando ainda não aconteceu. Mas em relação ao amor, nunca vai acabar. Quando a gente estiver no céu, o que a gente vai sentir? Amor. E o amor não vai ter nenhum resquício de pecado que ainda tem aqui, porque hoje o nosso amor tem resquício de pecado, porque nós somos manchados na raiz. Essa luta constante. Eu sei que eu preciso amar, eu sei que eu preciso suportar, mas a minha carne não quer. A minha carne quer um tipo de amor. Qual é? Que me satisfaça. A minha carne quer um tipo de amor egoísta, egocêntrico, que não é amor, mas muitos chamam assim. Havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Paulo está usando esses exemplos porque foram os exemplos que ele falou anteriormente por hipérbole. Não sei se você percebeu. Que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, mostrando que nós estamos nesse processo de crescimento. Então, quero voltar agora com vocês para capítulo 13 de Hebreus. Permaneça o amor fraternal. Esse amor fraternal, ele foi traduzido por amor fraternal, é a palavra Filadélfia, que significa amor de irmão. Então, no grego você tem 3 palavras para o amor. Você tem a palavra eros, você tem a palavra filéu e você tem a palavra ágape. Aqui a palavra que está sendo usada é filéu.
e com essa conexão, né, de Delfo, que quer dizer irmão, então amor de irmão. Filadélfia, amor entre irmãos, afeição familiar, compromisso entre os membros da mesma comunidade. Então, o termo reúne a palavra filhos, que significa amigo, amado, e adelphos, que significa irmão. Então, filhos, amigo, o amado, e adelphos, em grego, que significa irmão. Então, o escritor, ele não diz que o cristão tem que possuir amor fraternal, mas que deve permanecer no amor fraternal. Você acha que Evódia e Sinti, que no começo não eram de boa uma com a outra? Até que começaram a interagir. Quando você começa a interagir com as pessoas, porque de longe é todo mundo gente fina, irmão. Quando a gente é crente, né? De longe é todo mundo gente fina. Todo mundo está indo para o céu. Olha. Ninguém dera você assim. E aí você começa a se relacionar com a pessoa. E aí a pessoa chega e diz assim, irmão, ó, amanhã, 6 horas da manhã, eu passo na sua casa. Você acorda às 5 horas, você se arruma, e você 10 para as 6 está pronto. O irmão deu 8 horas da manhã, nem apareceu, não atendeu a ligação e não te disse nada. O irmão nem foi na sua casa. No outro dia ele disse, foi mal, marquei com você 6 da manhã, né? Você me esperou? Porque não deu, sabe? Eu até queria, mas acordei assim, aí eu me lembrei que tinha outras coisas para fazer, né? E você é irmão, então assim, tinha que me perdoar mesmo. Aí eu preferi, né? Deixar você irritado do que outras pessoas que não são irmão, né? É o contrário. Você tem que dar sempre prioridade aos da família da fé. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. Né? Então, aí você começa a entender como é difícil se relacionar, permanecer no amor, porque você tinha um amor fraternal até aquele encontro às 6 da manhã. Mas no outro dia, já. Agora imagine esse irmão marcando um novo encontro. E agora não é 6, é 5. Não, eu sei, aquele dia eu não fui, foi mal, me perdoe em Cristo. Mas assim, amanhã sem falta estou passando, que vai ser 5 da manhã. Você se arruma? 4h30? Mentira, você não perdoou? Ou então você falou, irmão, acho que é melhor a gente não se encontrar por enquanto não. Né? Ou então em outro horário, de repente você pode falar em outro horário, né? Marcar em outro horário, você não é obrigado a aceitar as coisas que as pessoas te falam. Né? O cristão não é obrigado a aceitar a imposição do outro, mas a gente é obrigado a perdoar. A gente é obrigado a ter o nosso coração limpo. E quem tem que fazer essa análise é a gente. Porque quem é que sabe se meu coração está sujo ou não? Eu. As pessoas vão perceber que o meu coração está sujo muitas vezes pela minha fala. Porque a gente vai falar do que está cheio o coração. Mas imagina, quando você fala de uma maneira a evidenciar que o seu coração está sujo, é porque ele está num patamar de imundícia que já está, né, transbordando. Então você vai esperar chegar nesse nível. Por isso, essa advertência da gente estar constantemente se examinando. Primeiro dever que é colocado aqui na carta aos Hebreus: permaneça no amor fraternal. Pastor, mas assim, eu acho que aquele irmão não é irmão, não, é primo. De 3º grau. Não tem esse direito de achar. Claro que você vai analisar se a pessoa tem evidenciado que não é irmão, e as causas estão descritas lá em 1 de Coríntios. Aquele que dizendo-se irmão, agir dessa forma, aí não é irmão. Aí com esse, nem com mais. Mas se não é esse o caso, se o caso é a pessoa cometeu algo contra você que te magoou, você tem que perdoar, meu amigo. Meu irmão, né? Eu falando amigo, se você não for irmão, mas eu acho que aqui é todo mundo irmão, aleluia. Tem que perdoar. Ah, pastor, mas sabe, é difícil. E o caminho é o que lá?
Não, o caminho é apertado. Então, permaneça. A advertência é permaneça. Porque é a mesma coisa, irmãos. A gente às vezes até pode achar que é difícil perder peso. E realmente, é difícil perder peso. Mas mais difícil é manter. Você pode, durante um tempo, tipo, um mês, você vai lá e faz uma dieta louca, né? Da lua, do abacaxi, a dieta do alface. Como é a dieta do alface? Você não come nada, quando você está perto de desmaiar, você come alface. Né? E é claro que você vai perder peso. Você vai perder peso, vai perder saúde, vai perder um monte de coisa. Né? Mas chega um momento que você não vai estar mais comer alface, meu amigo. E aí, sabe aqueles 10, 15 graus que chama de efeito sanfona? Aquele peso que você perdeu, daqui a pouco você ganha 2 vezes mais. Porque você, aquela perda de peso, não foi porque você adquiriu hábitos novos. Foi porque você parou de respirar, você sufocou a carne. Chega uma hora que você vai precisar respirar. Então, o cuidado da gente nesse sentido, né? Preciso que a gente entenda. E aqui, conectando ao capítulo anterior, estamos correndo uma corrida. Então eu tenho que dosar bem direitinho o meu gás, o meu oxigênio, né, como você chama. A Bíblia vai chamar de ânimo, quer dizer, respirar, respiração, minha energia. Então eu não posso correr o primeiro quilômetro desesperado. Eu estou correndo uma maratona, são 42 quilômetros e alguns metros. Eu tenho que entender, eu tenho que ir dosando. Então, permaneça no amor. Então, seja vigilante nesse sentido. Né? Não deixe, outra coisa, não deixe para amanhã. Porque aí piora. O perdão, por mais que na nossa mente, né, seja difícil de aceitar essa informação, porque a nossa mente, na maioria das vezes, está conspirando contra a gente. Nossa mente não é espiritual, por isso a gente precisa renovar ela. Então, a gente vai pensar assim, não, hoje eu estou magoado, então amanhã eu lido com isso. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você está com problema com a pessoa, resolva agora. Entenda, não é para você resolver com a pessoa, não. Eu não estou dizendo, porque às vezes tem momentos para você conversar com a pessoa, isso é fruto de oração, de outras coisas. Eu não estou colocando a segunda pessoa, eu estou colocando você no centro. Então, é você que está com o coração sujo. Não é a pessoa que precisa limpar o seu coração. Quem tem que limpar o seu coração é você. Então, não deixe esse sentimento dentro de você passar mais uma noite dentro de você. Lide com ele no dia que aconteceu, o mais breve possível, porque senão ele vai se tornar maior, mais difícil de ser combatido. Essa advertência é da Bíblia, isso não é achismo. Não, pastor, mas no meu caso é melhor deixar para outro dia. Não. Então você está se enganando. Vamos continuar? Não, pastor, vamos parar por aqui, porque eu já estou sem amor. Se eu falar mais, eu acho que eu não permaneço, não. Então, aqui tem alguns textos que eu queria relembrar para vocês. Romanos 12:10, por exemplo, amai-vos cordialmente uns aos outros, que aí usa essa mesma expressão, com amor fraternal. Amai-vos com cordialidade. Você pode amar uma pessoa e ser grosseiro com ela? Mas é o meu jeito. Então mude o seu jeito. Porque você é uma nova criatura. Então, quando eu era antigamente, eu era grosseiro, mas agora eu sou uma nova. Não estou dizendo que é o seu caso, não. Talvez seja. Né? Era o meu. Então, você agora é uma nova criatura. Seja uma pessoa cordial. Trate as pessoas bem. Pastor, é tão difícil para mim tratar as pessoas bem, eu sei. Né? 1 Pedro 1:22, amor fraternal não fingido. Aí, ó. Pastor, não pode nem dar uma fingidinha. Não pode teatralizar. Tem que ser a vera. Por isso que é difícil.
Você não pode, né, dar aquele abraço, irmão, eu te amo em Cristo. Quer dar uma facada, né? Está repreendido, irmão. Foi o que Caim fez com Abel. Chamou ele para dar uma volta. Por isso que às vezes quando o pessoal chama a gente para dar uma volta, eu vou sempre orando. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Porque pode ser a última volta, né? Vai que você está ali com Caim, sei lá, né? Mas com certeza é muito melhor ser Abel do que ser Caim. Isso a gente não tem dúvida. João 13,35. O amor mútuo como marca dos discípulos de Jesus. Está lá. Qual é a marca dos discípulos? O amor uns pelos outros. Então, a Bíblia está cheia, né, dessas passagens que falam que o amor cristão é algo central na vida de qualquer crente. Principalmente no que diz respeito ao amor entre irmãos. A gente tem que amar os de fora? Claro! Mas, irmãos, sejamos sinceros, é muito mais difícil amar os de fora. Então, se a gente não está amando os de dentro, a gente vai amar os de fora? Claro que não. Então, aqui, como eu preparei o estudo, né, num formato um pouco diferente, então cada sessão tem uma espécie de aplicação para ajudar a gente a compreender. Então, quando é que aparece o nosso amor como cristão? Quando a gente perdoa. A maior demonstração de amor é o quê? Porque a gente vai precisar se perdoar o tempo todo, irmão. Ninguém aqui é perfeito. Pastor, mas eu nunca fiz nada para magoar os outros. Acabou de mentir, né? Então, é claro, na maioria das vezes a gente não magoa intencionalmente. Às vezes sim, mas na maioria não. Então, assim, tem que perdoar, né? Às vezes a pessoa está de mau humor. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas mulheres. Você já ouviu falar numa obra do mal que tem 3 letras? T, P e N. Rapaz, isso é algo vindo do maligno, da profundidade, né? O pecado original, toda a raça humana amaldiçoada, e a maldição veio com esse negócio também. Rapaz, é difícil demais. Mesma pessoa, num dia está todo carinhosa, no outro dia está quase que eu exorcizo alguns dias. Eu vou dar um beijo de noite, assim, que toda noite eu dou um beijo de boa noite nelas, e eu vejo, aí eu falo, pai, repreende-se. Tudo mal na vida dessa moça. Então a gente precisa perdoar. Os lugares que a gente mais precisa perdoar é a nossa casa. Por quê? Porque são as pessoas que mais a gente lida, são as pessoas que mais vamos magoar. Isso é uma questão até de lógica. Você imagina, uma pessoa passa 1 hora com você por mês. Outra pessoa passa 10 horas por dia com você. Então, a probabilidade dessa pessoa que passa 10 horas por dia com você fazer alguma coisa que te magoa é muito superior à probabilidade dessa pessoa que passa 1 hora por mês com você. É claro que você vai achar essa pessoa que passa 1 hora por mês com você muito mais legal. Porque ela não vai te magoar. Enquanto que a pessoa que passa 10 horas por dia com você, com certeza vai fazer no mínimo, por baixo, umas 20 coisas que você não gosta. E você vai ter que perdoar todas elas. Aumenta a minha fé, Jesus. Né? Então, tem que saber. O amor aparece também, fraternal, quando a gente serve. Então, servir na igreja é um ato de amor. Nosso ministério cristão. E não precisa ser nada oficial, irmãos. Né? Qualquer serviço em prol do próximo, em prol do seu irmão em Cristo, né? É uma ação de amor. O amor fraternal aparece também quando nós suportamos as fraquezas uns dos outros. Por exemplo, irmãos, às vezes, né? Você deixou a sua fatia de bolo em cima da mesa, mas você esqueceu de avisar para o irmão que aquela fatia de bolo era sua. E o irmão que tinha comido 17 fatias queria comer a 18ª.
e comeu a sua fatia. Fraqueza. Então você vai ter que fazer o quê? Perdoar, né? E amar. E o perdão como um reflexo do amor. Então suportar as nossas fraquezas, que todos nós temos, irmãos. Então às vezes a gente acha que fulano agiu de uma forma que, né, me desagradou. É isso, irmão, a gente não é perfeito. Então permaneça no amor fraternal. Não é que esse amor fraternal aparece, a gente já falou isso recentemente, quando nós corrigimos com mansidão. Você viu o seu irmão, tem que ser irmão, não é o que diz Gálatas? Você viu o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura. A gente já viu, inclusive no capítulo 12 de Hebreus, que só corrige quem ama. A referência é Deus, mas está falando de quê? De demonstração de amor. O pai que ama o filho, corrige. O irmão que ama o irmão, corrige. Então, a correção, né, em amor é uma demonstração de amor. Ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades materiais, emocionais, demonstração de amor. Até porque você só vai ajudar alguém que está passando por dificuldade se você souber que essa pessoa está passando por dificuldade. E para você saber que a pessoa está passando por dificuldade, você precisa se importar com alguém além de você. Na maioria das vezes a gente se dirige para os cultos ou para os estudos tão ensimesmados, tão preocupados em resolver os nossos problemas, que a gente nem está atento que os nossos irmãos também têm problemas. E que muitas vezes nós podemos ajudá-los. É também demonstração de amor fraternal. Aqui não acontece. Né? Aqui eu estou dando um exemplo fictício, é uma hipérbole, como o apóstolo Paulo fez, quando nós evitamos fofocas. Então, a gente não tem que ter disse-me-disse. Né? A gente fala, tem que falar, e sempre com muito cuidado. Aqui também, né? Apesar de a gente estar falando um pouquinho brigando, mas trazendo agora, né, um lado um pouco mais sério, a ideia aqui não é que você vai deixar de falar coisas. Mais uma vez, a ideia central é o motivo com que você faz o quê? Então, às vezes eu vou comentar com o irmão acerca de uma necessidade ou de algo que está acontecendo com outro irmão. Isso é fofoca? Não sei, depende da motivação. É a motivação que vai dizer se isso é bem intencionado ou não. E sempre lembrando, se você é alvo da fofoca, fique de boa. Ruim é quem está fofocando. Porque, sabe, é interessante como na maioria das vezes a gente se ofende com o que não deveria se ofender. Se a pessoa está falando alguma coisa de mim que não é verdade, o que eu tenho a ver com isso? Quem está pecando? A pessoa. O cuidado que eu tenho que ter é, se eu souber, eu tenho que perdoar. Mas sempre tendo, não se preocupe se as pessoas, não procure saber se alguém está falando a seu respeito. Fique tranquilo que se for uma coisa ruim, o diabo vai fazer chegar no seu ouvido. É o papel dele. Né? Então, fique tranquilo. Não, eu acho que a pessoa falou alguma coisa. Eu fiz leitura labial. Está parecendo um negócio da FIFA. Eu fiz leitura labial e eu acho que é o meu respeito. Pare com isso, né? Deixa claro. Fique tranquilo, o diabo vai fazer chegar no seu ouvido. E você vai ter... Aleluia. Você vai ter que fazer o quê? Perdoar. Rapaz, vocês são demais. Bom demais, tá aí. Então, e a demonstração de amor, finalmente aqui, para a gente passar para outro ponto, é permanecer junto nos momentos difíceis. A nossa vida é uma vida difícil como cristão, mas existem momentos que são mais difíceis que os outros. E quando você é cristão, você tem esse privilégio de ter uma família que está ao seu lado, que são seus irmãos em Cristo. E essa é uma oportunidade de demonstração da nossa fraternidade, do nosso amor fraternal. Quando nós estamos do lado um do outro, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de dor.
né? Então, sempre é importante que nós entendamos isso, né? E agora, segundo versículo. Não vos esqueçais, percebeu o verbo? Qual é o verbo aqui? Esquecer. Não vos esqueçais da hospitalidade. Por que a gente pode se esquecer da hospitalidade? De novo, porque a gente está tão preocupado com a gente, que às vezes não temos tempo de nos ocupar com o outro. E está errado. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos ficar preocupados demais. Quando a gente fica preocupado demais com a nossa vida, com a nossa existência, a gente deixa de se ocupar com o próximo. E nós fomos, né, recriados em Cristo para cuidarmos uns dos outros em amor. Então, não esqueçais da hospitalidade. E agora aqui, que coisa maravilhosa. Vocês já tiveram com certeza alguma evidência disso aqui. Porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que maravilha. Então, você pode, de repente, estar com um anjo na sua casa. Aleluia! Pastor, não sei se os irmãos que vão lá em casa só fazem comer. Ou anjo que come. Mas se você pegar o Antigo Testamento, quando os anjos apareciam, todo mundo oferecia comida para eles. O Abraão mesmo, quando nem Foi. Ainda oferecia, né? Ainda dizia para o anjo, espera aí que eu vou preparar comida, uma comida boa. Então o irmão chegou na sua casa, Maria com café. Misericórdia, amém. se só tiver isso, é isso. Nossa. Mas se você está escondendo a comida Não pode. e dando isso, Deus está vendo, irmão. Verdade. Deus está vendo tudo, né? Oh, Deus. A gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito. Glória a nós. Gente. Aleluia. Então, a palavra hospitalidade, literalmente, né, é uma palavrinha no grego, philoxenia, né, vocês que falam grego fluente, significa literalmente amor a quem você não conhece. Aqui no caso, estrangeiros, né? Essa xenia é de onde a gente tira a palavra, né, xenofobia, pessoas que têm medo do estrangeiro, né, do estrangeiro. Então, você ter amor, mesmo por pessoas que você não tem relação. Porque às vezes você tem hospitalidade, por exemplo, né, pegando um exemplo aqui nosso, Quinho e Paulinho, eles se conhecem desde antes da igreja. Eles moram no mesmo bairro há anos, né? Então, a hospitalidade entre eles não é tão difícil, por exemplo, da hospitalidade, às vezes, de Mateus com Quinho. Porque Mateus mora em Itapuã. O irmão Mateus chegou na igreja tem alguns anos apenas. Então, a hospitalidade é isso, é você ter essa relação próxima com pessoas que muitas vezes não são tão próximas de você pela própria vida. Então, é esses obstáculos que a gente tem que quebrar. Porque se a gente for ver, por exemplo, o erro da igreja de Coríntios era justamente esse. Na hora de fazer a refeição do ágape, a festa ágape, ficava só as panelinhas. Então, vamos juntar o pessoal do Alto das Pombas aqui, é a nossa galera, e a gente vai fazer uma feijoada, mas só vai ficar aqui pra gente. Que a gente aqui é do Alto das Pombas. Esse pessoal de Corme Farias não entra em nada. Viu? Então, tá vendo? Aí a irmã Rita já vai fazer o quê? Um cachorro quente. Deus. Completão. E também diz, esse pessoal do Alto das Pombas vai entrar em nada. Se olhar pro meu cachorro quente aqui, vai ficar na vontade. Porque vai se dar bem as irmãs que moram lá no meio. Então, vocês dois já vão ficar. Eu não estou nem do lado nem do outro. Eu como feijoada e como cachorro quente. Que nada, o pior é que se você está desagrupado, é capaz de você ficar sem nada nesse tipo de ambiente. Então, você tem que quebrar essas barreiras. Então, pessoas às vezes têm um histórico de vida, que foi até o que José falou semana passada. A dificuldade às vezes que a gente tem ao contrário, tipo, no nosso meio, a gente não tem muita essa experiência, mas imagina que chama uma pessoa muito rica para assistir o estudo. Você chamaria essa pessoa para tomar um café na sua casa?
Talvez você não chamasse porque você não. Se eu chamar, a pessoa não vai querer, a pessoa está acostumada a comer isso e aquilo. Mas será que a pessoa já foi tratada com amor sincero? Eu digo para vocês com muita certeza que a maioria dos ricos nunca usufruíram do amor sincero. Justamente pela riqueza. A maioria dos relacionamentos deles são baseados em interesse. As pessoas se aproximam porque eles são ricos. Então, talvez ele tenha muito mais prazer no café com farinha, onde ele sinta esse amor sincero, do que num banquete, onde ele sabe que todos que estão ali presentes têm interesse no que ele pode prover, né, pela sua riqueza. Então, a hospitalidade ela é poderosíssima como propagação do amor, como instrumento de propagação, inclusive, da mensagem do reino. Como é que a gente vai levar a mensagem do reino se a gente não tratar bem os estrangeiros? Porque, por definição, o estrangeiro aqui seria aquelas pessoas que não fazem parte do reino. Então, tratar com hospitalidade a todos, principalmente nesse caso aqui, aqueles que seriam mais difícil da gente tratar com hospitalidade, que são as pessoas que a gente não tem uma relação próxima. Por isso, quando o autor da carta escolhe, né, a palavra com que ele vai dizer não vos esqueçais da hospitalidade, ele vai falar isso, né, literalmente, do amor em relação ao estrangeiro. Isso seria a hospitalidade. Então, você receber em casa, de repente, uma pessoa que não é da cidade. Né? Então, olha o grau de confiança em Deus que você tem que ter. Porque a confiança nunca é na pessoa, a confiança é em Deus, naquilo que Ele quer que a gente venha a fazer, a agir. Então, o amor, a palavra filos aqui, né? Amor, e a palavra xenos, que significa estrangeiro, daí filoxenia ou filoxenia. Então, na antiguidade, né, as hospedarias eram muitas vezes perigosas e moralmente ambientes degradados, porque normalmente a hospedaria era um bar também. Então era tudo ali naquele mesmo ambiente. Então, quando você era um cristão, precisava viajar, um missionário, então você dependia desse acolhimento de outros irmãos, e até hoje, né, pode acontecer isso. Então, essa lembrança que é justamente aqui da passagem que a irmã falou de Gênesis 18 e 19. Quando você recebe anjos sem nem saber que eles são anjos. E você age com hospitalidade para com eles. Então, você não agiu com hospitalidade porque eles eram anjos. Você agiu com hospitalidade porque você é hospitaleiro com todos. A gente tivesse segurança naquilo que o fez quando ele recebeu os anjos da cidade. Isso, exatamente, né? Imagine aquele contexto dele, onde as pessoas eram extremamente, né, maliciosas. O que as pessoas queriam fazer com o anjo, né? Invisível. Então aqui, essa palavra, hospitalidade, a gente vai encontrar em outras passagens da Bíblia, Romanos 12, 13. Seguir a hospitalidade. Seguir a hospitalidade. Veja que toda vez que fala de hospitalidade, fala da ideia de algo que tem que ser continuado. Porque, como eu disse, eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu tive, e eu tenho certeza que alguns irmãos aqui tiveram, que eu pude acompanhar. Quando a gente se converte logo, a gente quer ser hospitaleiro de todo mundo. Assim mesmo. A gente sai distribuindo comida, né? A gente sai convidando as pessoas para ir lá na nossa casa, para a gente falar de Deus. Mas de repente a gente vai tendo alguns desapontamentos e a gente vai se fechando. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti, abandonares o teu primeiro amor. Então, aquela alegria inicial, ela deveria ser muito maior agora, uma vez que eu sou um cristão maduro. Quando eu era imaturo, eu nem sabia com que eu estava me alegrando direito. Mas à medida que eu vou conhecendo o plano de Deus e o amor de Cristo, eu deveria me alegrar muito mais. Deveria fazer muito mais. Mas veja que a nossa natureza muitas vezes é um empecilho para isso. As nossas decepções, elas vão moldando a gente vai se fechando. E isso tem que ser combatido, né? 1 Pedro 4,9. Hospedar sem murmuração. Então o irmão ia ficar na sua casa 2 dias. Mas aí Deus quis que ele ficasse 1 mês.
Chega Regil, se ajeitou. Já dobrou a perna. O pastor vai ser um negócio desse lá com a família, né? E não é coisa de Deus, não. Você está pensando que a pessoa vai passar um final de semana e vai vazar. E a pessoa passa um mês e um mês assim, porque você começa a dar sugestão. Porque se você deixasse, a pessoa ficava lá 3 meses, né? O que aconteceu mesmo, pastor? Tá vendo? Deus fala, meu filho. Né? Na dobrada de perna dele, eu já entendi o que vai Foi de acontecer. emergência. Eu estava fazendo tratamento aqui no Hospital do Câncer, veio de Deus, aí a gente teve que deixar ele mesmo ainda. Foi, né? E sem murmurar. Não, fica tranquilo. Foi. Minha filha, a menina que ficou, minha filha que ficou meio... É, porque é uma pessoa estranha em casa, é verdade. Tira, às vezes, a nossa privacidade, né? Que a gente está acostumado a ter uma liberdade em casa, mas é isso. Por isso que é difícil. Porque tudo que tira a gente da nossa zona de conforto é difícil. Então, por exemplo, você está acostumado a chegar em casa, né, e tomar banho e fazer uma coisa, de repente, quando tem uma outra pessoa na casa, você tem que mudar tudo. Você não pode mais passar de toalha, você já não pode mais, né, deixar a porta aberta. Então, mas isso é o mínimo, irmão. O que a gente está falando aqui é de amor, o que a gente está falando é de fazer a vontade de Deus, de entesourar o céu. Né? Então a gente tem sempre essa ótica recompensa. A gente que não recebe aqui na terra é muito melhor, porque vai receber aonde? No céu. Né? Então, e agora, Mateus 25, 35, Jesus vai dizer naquele grande dia: eu era estrangeiro e me hospedaste. É uma das falas que Jesus vai dizer. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, quando? Quando a gente fez isso? Ele vai dizer que quando vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, era como se estivesse fazendo para mim. Então, outra coisa aqui importante, que o irmão Paulinho até já tocou nesse assunto, sem querer: hospitalidade não exige luxo. Então, eu não preciso fingir ser uma pessoa que eu não sou, porque eu estou recebendo alguém. Assim como eu também não vou esconder comida. Né? Mas imagine que todo dia a gente come, sei lá, pão com manteiga. Eu não como pão com ovo, pão com queijo e presunto. É pão com manteiga mesmo e um cafezinho. Esse é o nosso café da manhã. E a pessoa chega e está querendo que você tenha um pão com manteiga, cuscuz, bolo, 5 tipos de fruta, 3 tipos de leite. Né? Pelo amor de Deus, irmão. Né? Isso não é o que a Bíblia está falando para a gente. Que a gente tem que criar uma atmosfera de hotel de luxo para a pessoa. Não, a gente vai agir com naturalidade. É lógico, se eu amo uma pessoa, eu posso providenciar, né, um dia ou outro, uma comida que agrade. Você sabe, a pessoa gosta de cuscuz. Aí um dia, em vez de pão, você faz cuscuz. Mas não há uma necessidade disso. A hospitalidade é você tratar as pessoas bem. E não você bajular essas pessoas ou tentar comprar elas com algum tipo de agrado físico. Porque, inclusive, o que está falando aqui é algo espiritual. Mais importante do que a ação, de novo, é tão importante quanto a ação é a motivação. A hospitalidade, ela não exige luxo. Ela pode ser demonstrada quando você abre a sua casa, quando você, né? Não, aqui a gente tem aqui 5 pães aqui. Sente aí, a gente divide. Para que eram esses 5 pães? Era só para mim. Mas aí você chegou, eu deixo um para você e fica 4 para mim. Olha, você pare com isso, que você é crente. Viu? Oh, Deus. Rapaz, impressionante quando Deus revela o É verdade. Não, é verdade. O pastor estava com 5 pães para mim, a pessoa chegou, foi lá, não honestidade, não amor. E disse: tome aqui um para você. E tipo assim, nem olhe para os meus 4, viu? Se contente com esse um e ache bom. Porque senão fica sem nada. Você vê que a atitude dessa é repleta de amor. Né, irmão? Claro que não. Né? Então, cuidado. Uma das coisas mais difíceis também que a hospitalidade exige é mudar a nossa agenda. Como o Regino falou aqui, quando uma pessoa está na nossa casa, às vezes a gente tem que mudar os nossos compromissos, os nossos horários, né? Porque a gente está com um convidado em casa. Então, às vezes, né, a gente tem que abrir mão, né,
de algumas coisas, né, que para nós seriam comuns, porque a gente está recebendo alguém. E isso é demonstração de amor, como a gente falou, permaneça em amor. No caso ali, o amor fraternal, mas sempre o amor, inclusive com os que você não conhece, que é o caso aqui do amor com o estrangeiro, com a pessoa que de repente não era sua família. E coração aberto para aquele que precisa de acolhimento, como o irmão falou. Uma pessoa chegou para fazer tratamento, não foi isso? Então, você acha que a pessoa quer ficar doente? Não, eu quero ficar doente só para ficar na casa de Regina, eu acho o máximo. Vou logo pegar uma doença aqui, vou num lugar que está todo mundo doente, gripado, vou pegar uma gripe dessas pesada, porque eu quero ficar lá, né, na mordomia. Não, a ideia não é essa. Então você está acolhendo uma pessoa que está passando por necessidade, é como um missionário. Você acha que ele quer abandonar a casa dele para estar passando por outras casas, pregando o evangelho? Ele está abrindo mão, né, do conforto, do lar dele, para poder levar a mensagem do reino. Então, é o mínimo que você pode fazer, é ser hospitaleiro com uma pessoa dessa. Então, normalmente, quem vai precisar da nossa hospitalidade são pessoas que estão passando por uma necessidade momentânea de acolhimento. E que a gente tem que ser sensível a isso, como uma evidência de que nós permanecemos em amor. Amém? Amém. Então, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aleluia! Eu vejo alegria nesse lugar. A gente fala dessas coisas, né? Os irmãos ficam muito emocionados, doido para chegar um anjo e você hospedar, né? É, pastor, quando chegar um anjo, eu hospedo. E tem que ser anjo mesmo, tem que chegar com asa, de preferência 6 asas, com 2 cobrir os olhos, com 2 cobrir os pés, com 2 voavam. Não, irmão, não é desse jeito. Não. Agora a gente vai para o versículo 3, amém? Lembrai-vos, olha, os verbos que o autor está usando. O primeiro deles, permaneça. O segundo, não se esqueça. Terceiro, lembre-se. Lembre-se, mais uma vez, fazendo referência a algo que o autor, eu já disse para vocês aqui, as cartas eram escritas como um documento único. Muito tempo depois, alguém acreditou que para a gente estudar a Bíblia seria melhor dividi-la em capítulos. E foi dividido em capítulos. Outro tempo depois disse, é melhor a gente dividir em textos menores do que os capítulos, que são os versículos. E aí a gente chega à nossa composição como é hoje. A gente fala, ó, capítulo tal, versículo tal. Mas não foi assim que o autor escreveu. Então, o que está em mente aqui é o que estava sendo dito no capítulo 12. Corramos com perseverança. Então ele está mostrando as dificuldades que a gente passa nessa corrida da fé. Quando ele vai dizer, desembaraçando, né? A gente tem que lutar contra todo embaraço, contra o pecado que de perto nos assedia. Então está tudo isso incluído nesses alertas que ele está fazendo aqui de forma mais prática agora. Então, o que é correr a corrida? É isso aqui. Então, é correr a corrida sem deixar que o pecado que nos assedia nos desvie. Sem deixar que qualquer tipo de embaraço me canse. E eu, pare de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, por isso, a leitura que a gente está fazendo agora aqui no capítulo 13, só para ficar mais claro ainda para vocês, esse contexto de toda a Bíblia, como, né, toda a carta de Hebreus, como um documento único. Lembrai-vos dos presos. E aqui os presos, irmãos, é muito importante dizer isso. Ele não está falando de penitenciária comum. Ele não está dizendo, sabe aquele pessoal que matou, que roubou, enforcaram, né? Lembre-se dele, agora que ele está preso na Papuda, se eu não me engano. Não, ele não está falando. A gente vai evangelizar todos, inclusive pessoas que estão atrás das grades. Então o versículo para evangelizar essas pessoas é outro. Amém. Leve a mensagem do reino a toda a criatura, inclusive os que estão atrás da grade. Sem problema. Mas essa mensagem aqui não está falando deles.
Aqui são os presos por causa do Evangelho. E aqui vocês estão extremamente versados nisso, porque a gente já viu Paulo, apóstolo de Cristo, mais de 10 vezes. No meu caso, mais de 100. Glória a Deus. Então, olha como o Lucas sai de não sei aonde para visitar Paulo, que está preso em Roma. Os perigos que ele passou. No filme a gente tem uma noção. Com certeza, na vida real era muito pior. Como ele tinha que fazer para poder conseguir visitar Paulo na prisão. Então, isso é visitar, lembrar-vos dos presos. Porque era muito comum a gente deixar que essas pessoas ficassem esquecidas. Lembra um ditado que tem, né? Um ditado popular: quem não é visto Não é lembrado. não é lembrado. Então, a nossa carne age desse jeito. Esses ditados populares, todos eles são carnais. Por isso, para a gente é importante, para a gente saber lutar contra. E não porque a gente tem que saber do ditado popular, né? Mas é uma tendência natural do ser humano agir dessa forma. Como, por exemplo, saco vazio não fica em pé. Então, quem é que vai falar mais? Uma das coisas que mais vai me atrapalhar na minha caminhada cristã? Minha barriga. Estou querendo estudar a Bíblia, ela ronca. Né? Estou querendo fazer alguma coisa, estou querendo dividir a comida com o irmão, ela está dizendo: olha, se você dividir, não vai dar para gente. Vai ficar só uma metade alimentada. A outra já estava contando com os 5 pães. Viu? Então, por isso é importante a gente saber contra quem estamos lutando. Nunca se esqueça, o seu maior inimigo é você. É a sua carne. Ela que vai conspirar. Satanás é perigoso? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas Satanás não pode me obrigar a pecar. O mundo é perigoso, perigosíssimo, mas ele não pode me obrigar a pecar. A minha carne muitas vezes me faz pecar. Se eu não estiver vigiando, a minha carne vai me fazer uma série de coisas que eu não deveria mais fazer. Paulo chega a dizer que é desesperador para o cristão essa situação. O bem que eu quero fazer, a minha carne me deixa fazer? Ela fica atrapalhando, embarreirando. O mal que eu não quero mais fazer, o mal que eu não quero nem pensar em fazer, a minha carne fica o tempo todo me fustigando. Por isso é tão difícil para a gente. Isso é importante porque nós somos, como todo ser humano, nós temos essa inclinação, por assim dizer, de passar as nossas responsabilidades para os outros. A gente tem a inclinação de culpar os outros pelas nossas próprias falhas. Verdade. Transmissão, né, de culpa. Então, foi a mulher que tu me destes. Não fui eu que comi. Foi a mulher que você me deu, e aí eu comi. Eva obrigou Adão a comer. Enfiou na boca deles: mastigue! Está escrito assim? Não. Ele comeu por quê? Porque quis. Ah, mas ele tinha um vínculo emocional com ela, não queria perder ela. Não importa. Ele comeu. A mesma coisa foi ela. A serpente enfiou na boca dela e disse: mastigue. Não. Ela escolheu comer. Então a mesma coisa somos nós. Quem é responsável pelos nossos pecados? Gente. Ah, mas fulano me influenciou. Pois é, ele pode até ter te influenciado, mas você deveria ter permanecido firme na fé. Então, cuidado para você não estar nesse processo que só atrapalha. Quando a gente se vitima e quando a gente quer culpar os outros. Sabe, você vai conversar com determinadas pessoas, a pessoa nunca tem culpa de nada. Você quase suspeita de estar diante de um anjo. Porque a pessoa nunca fez nada de errado. Tudo é os outros que fazem com ela. A gente sabe que não é desse jeito. A gente não vale a comida que come. Pastor, fale por você. Eu valho. Pois é, então fala por mim. Né? Então, cuidado para você não estar nesse processo maligno de transmissão de responsabilidade.
Lembrai-vos dos presos. Então, pessoas que estão sendo punidas por sua fidelidade a Cristo. A gente também teve um filme que a gente assistiu como igreja, também o filme de Policarpo, maravilhoso. Fala de um fato real. Policarpo, bispo de Esmirna, foi evangelizado pelo próprio apóstolo João. A gente sabe o que aconteceu com ele, foi um mártir, a sua fé. Então, lembrai-vos dessas pessoas, tem essas pessoas em consideração. Por isso que a gente faz um grande desserviço na igreja, quando a gente chama pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, de servos de Deus. Irmão, para eu dizer que uma pessoa é servo de Deus, é difícil. Né? E não é porque o meu sarrafo é alto, não, é porque a Bíblia é que elevou o sarrafo. Você ser servo de Deus é você ser parecido com Elias. Elias era servo do Deus Altíssimo. Então é você ser parecido com Moisés. É você ser parecido com Eliseu. É você ser parecido com os apóstolos. E não o que a gente tem visto hoje. Então você chama figuras que literalmente enriquecem. E ainda pregando um falso evangelho, se ainda fosse o novo, o verdadeiro. Mas um falso evangelho, você chamar essas pessoas de servo de Deus. Chamar uma pessoa que tem burnow de servo de Deus, eu não chamo. Porque servo de Deus não borneia. A gente já tocou nesse assunto, mas eu gosto sempre de lembrar. Servo de Deus confia no Senhor. Como é que vai bornear? Não borneia, meu filho. Né? Então, cuidado. Lembrai-vos dos presos. Para a gente é até difícil falar dessa passagem, porque a gente vive num contexto onde o Evangelho tem sido altamente pervertido. A gente vive, vocês sabem tanto quanto eu, onde o Evangelho hoje virou algo conveniente até para os políticos que querem seu voto. Tem político visitando um monte de igreja evangélica agora na época da eleição, falando bem do Evangelho, fazendo, acesso para o monte sagrado, fazendo um monte de coisa, fazendo réveillon evangélico, pegando verba pública para a Marcha para Jesus e coisas semelhantes. E quer ganhar? É porque eles são evangélicos? É porque esse pessoal é de Deus? Não, irmãos, é porque a gente vive um evangelho de conveniência. Hoje, em determinados momentos, é conveniente ser evangélico. Você acha que esse vocábulo iria enriquecer se não fosse evangélico? Não, a riqueza dele veio de uma maracutaia que envolvia a igreja no meio. Verdade. Então, cuidado. Eu não estou falando mal não, talvez seja uma das pessoas mais coerentes no STF, mas André Mendonça nunca iria para o STF se não fosse evangélico. Lembra o Bolsonaro que votou ele? Eu vou votar um ministro terrivelmente evangélico. Por quê? Porque um dos principais apoiadores de Bolsonaro era o Silas Malafaia. E outros pastores famosos da linha presbiteriana, que inclusive é a do André Mendonça. Não estou falando mal dele não. Inclusive talvez seja um dos ministros mais sensatos, nessa época de loucura. Mas é importante a gente entender que essa realidade está muito distante da gente hoje. Hoje, no Brasil, mas em outras partes do mundo, é a realidade. E a gente tem que saber disso. Tem pessoas em lugares hoje que estão presos por causa do Evangelho. Tem países que é crime você propagar o Evangelho. E as pessoas estão presas por causa disso. Tem pessoas sendo torturadas agora porque são evangélicos. E a gente não pode ser insensível com essas pessoas. Então, quando você estiver passando por dificuldade, lembre que a vida que você tem gente orando para ter uma vida igual. Tem gente orando para que o país dela libere a pregação do Evangelho. A gente faz o evangelismo aqui. Às vezes a gente não faz porque está chovendo. Mas nunca proibiram a gente de fazer o evangelismo. Proibiram? Não. Nunca chegou gente com arma aqui. Podia até ter chegado. A gente está numa época de tráfico. Nunca chegou.
Nunca ameaçaram a gente. E a gente muitas vezes ainda diz, meu Deus, né? Que trabalho. Tem gente que queria tanto esse trabalho. Mas no país deles, pregar o evangelho tem que ser fechado, tem que ser escondido, porque se suspeitarem, é todo mundo preso. Pessoas da própria família denunciam os outros. E você acha que a sua família que é complicada. Então, cuidado. Isso aqui é importante para a gente valorizar o que a gente tem. No contexto de quem mais é dado, mais será exigido. Então não ache que a exigência com a gente é menor do que com eles. É muito maior se a gente tem muito mais liberdade e recursos. Por que fazemos tão pouco? Então, isso daqui é para nos alertar a respeito de como nós precisamos ser mais frutíferos. Sair do nosso mundinho egocêntrico. E toda vez que eu falo isso, irmãos, o principal alvo sou eu, viu? Fique bem claro. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele. Então, quando você for essa noite orar pelos irmãos que estão presos em várias partes do mundo, se coloque no lugar dele. Imagine se a sua liberdade fosse cerceada, porque você é cristão. Porque você propaga a mensagem do reino. Imagine. Qual seria a sua atitude? Você continuar sendo fiel? A gente tem um exemplo que a gente também já viu o filme, né? Quer dizer, o filme, assim, um desenho, mas tem um livro dele, John Bunyan, 14 anos preso. Podia ser solto a qualquer momento se assinasse um documento dizendo, não vou pregar mais em público. 14 anos preso. Por escolha, por fidelidade ao chamado que Deus havia lhe dado. E às vezes a gente abre mão do nosso chamado por tão pouco. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com ele. E os maltratados, sabe as pessoas que estão sendo maltratadas? Como sendo vós mesmos também no corpo. Então, o que ele está falando aqui para a gente? De novo, do amor. Quando você ama, você se importa. Quando você ama, você sofre junto. A Bíblia já falou em outras passagens. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Sede todos de um só sentimento. Então, o amor vai ser provado nessas situações. Quando as pessoas muitas vezes passam por esses momentos de dificuldade e nós muitas vezes somos tentados a esquecê-las, porque é mais conveniente. É mais conveniente esquecer do que sofrer. Então, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com ele. E dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Então, e aqui, irmãos, só para a gente, eu acho que talvez eu vá concluir aqui por causa do horário, mas olha, o sentido bíblico da palavra, do verbo aqui lembrar, não é pensar ocasionalmente, é trazer a pessoa na memória, de maneira que você se sinta do lado dela. Você esteja o tempo todo sendo motivado a orar por ela, clamando para que o Senhor possa socorrê-la. Com ação concreta, Senhor, visita os presos, ajuda, Senhor, que não falte nada, alimento para eles. Os que estiverem enfermos, Senhor, que não tem sequer medicamento, que o Senhor possa restabelecer a saúde deles, pelo teu poder, mesmo sem medicamento. Então, se colocar no lugar dessas pessoas, sofrer junto. Eu nem de perto, irmãos, sofri que essas pessoas sofreram, mas tive um sofrimento, estou tendo, né? Por conta de ser evangélico e de ter atitudes evangélicas. E o que mais me deixou assim, né? Triste em determinados momentos, mas não estou triste agora não, né? Graças a Deus, super feliz com Jesus. É a insensibilidade da maioria das pessoas.
em relação ao que você está passando. Então, não permita isso. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. O apóstolo João chega a dizer: você é um grande mentiroso se você diz que ama a Deus e não está amando o seu próximo. Você acha que você vai enganar quem? Você está dizendo que se preocupa muito com Deus, com a mensagem do reino, você não está cuidando do seu próximo. Você não está se sensibilizando com as dificuldades que ele passa por amor ao Evangelho. Você vai dizer que você se importa com o Evangelho? É como, por exemplo, toda vez que a gente fala de igreja, as pessoas que chegam na nossa comunidade, elas têm dificuldade, às vezes, porque o nosso modo de agir é bem diferente da maioria das igrejas. Aqui a gente não se importa com coisas. Aqui a gente se importa com pessoas. Então, pouco importa se o microfone, pouco importa se vai ter microfone. Pouco importa se a igreja vai ter pintado ou não. A gente não está nem numa igreja aqui hoje, formalmente falando, a gente está num local que é emprestado, né, toda segunda-feira, pela graça de Deus. Então, nossa principal ocupação é cuidarmos uns dos outros em amor. Nessa proporção que a gente está vendo aqui, onde você sente a dor do outro, sente a alegria do outro, mas principalmente sente a dor do outro, como se fosse você mesmo que está passando por aquela situação. Finalmente, irmãos, né? Agora, 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos sofrem. Lembre sempre da unha encravada. Normalmente a unha encravada é a do dedo pequeno, lá do final do pé. Mas pense numa unha que dói. Você fala, não é possível, esse dedo é tão pequeno, como é que eu sinto tanta dor? Você vai calçar um sapato, irmão, o negócio fica pulsando assim, você sente pulsar na cabeça. Não é possível, a dor no pé. Mas quando o corpo não está bom, todo o corpo sente. Quando uma parte do corpo, né, não está bem. Então, por exemplo, irmão, imagine que você está com dor de barriga. É só a barriga que vai te causar problema? Então não é. É todo o corpo. Mesma coisa. Romanos 12, 15. Chorar, como eu disse para vocês, com os que choram. Então, chore com os que choram. Versículo Mateus 25, 36. Visitar os que estão presos. De novo, essa referência de Mateus também não é em relação a quem está cumprindo pena comum. É em relação a pessoas que foram presos por amor ao Evangelho. Como consequência de serem cristãos. Então, uma aplicação direta ao que a gente está falando aqui. Que nós não podemos ignorar a dor humana, irmãos. A gente está vivendo num mundo cada vez mais insensível. Ano passado, não sei se foi o ano passado, o tempo está passando tão rápido, mas uma cena que chocou. Tinha um assassinato pessoal na praia, o pessoal chegou para bater o baba de domingo, tinha lá os corpos cobertos, o baba rolou normal. Aí você tem a foto, os corpos no chão assim, e o pessoal batendo bala como se fosse nada. Agora, se é uma baleia, comoção geral. A baleia encalhou, morreu. Pastor, você tem um problema contra bicho? Não, eu já disse, eu gosto de bicho, eu gosto de baleia, acho baleia tão fofa. Só não brinco com ela. Eu vi um documentário de uma baleia orca, é bem assustador, né? E essa baleia eu cheguei a ver de perto, está repreendido. E aí, você tem que ter sensibilidade com os seres humanos, irmãos. Você passa não, não, é drogado, é viciado. Isso podia ser você. Eu nem digo que podia ser uma pessoa da sua família, podia ser você. O que é que nos separa de um morador de rua? Nada. Não, jamais eu estaria. Nunca diga isso, irmão. Nunca diga isso. Você não sabe o dia de amanhã. Você tem na Bíblia lições assim, para você baixar sua bola. Um rei foi falar com altivez. Deus colocou ele 7 anos para pastar como animal.
A gente não está falando de uma pessoa comum, não, um rei. Andando nu, comendo erva, por 7 anos, não foi o resto da vida. Para ficar bem claro, eu boto para ficar assim e eu tiro se eu quiser. Então, cuidado quando você parte para esse padrão de insensibilidade, você começa, né, a se orgulhar de você. Também eu corro atrás, eu não deixo me abater, eu isso, eu aquilo, você o que? Você? Tudo isso é Deus. Até na vida do ímpio, irmão, é Deus. Os ímpios nasceram também com talentos naturais. Não estou falando de dons espirituais, estou falando de talentos. Você pega uma pessoa, por exemplo, né, um físico desses que inventa um monte de coisa, né, um matemático, esses engenheiros aí, que, né, esses motores de hoje aí. Essas pessoas às vezes não tem nada de crer, tem alguns, a maioria é ateu. Mas quem foi que deu esse talento para a pessoa ter essa predisposição para essa área? Deus. Em um determinado momento ele vai ser cobrado por isso. Todos vão se apresentar diante do Senhor no juízo e tem que prestar conta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das coisas que mais o mundo faz com a gente de forma imperceptível, e esse que é o perigo, porque vem de forma imperceptível, é nos tornar pessoas insensíveis em relação ao outro. E até essa questão do apego exagerado a bichos é uma demonstração de insensibilidade aos seres humanos. Não digo que não tenha bicho, trate bem, alimente bem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tinha bicho, né? Tinha pet. E eu falando, não tem nada de problema, a pessoa acha que eu não gosto de bicho. Aí eu fui, né, conversar com essa pessoa desceu andar com um cachorro. A pessoa ficou, eu não sabia que você gostava de cachorro, eu pensei que você odiava animal. Mentira, porque eu gosto, brinco, mas cachorro para mim é cachorro. Eu não falo com cachorro, não aprendi a língua do Oló. Então jamais vou dizer, e aí, como é que você tá? Diga aí como é que foi o seu dia. Não, é cachorro, irmão. Você joga a bolinha, ele pega. Você quer brincar com o cachorro, brinca com o cachorro, né? Sabendo que ele é o quê? Cachorro. Conheci uma pessoa que tinha gatos. E a pessoa tentou me convencer que o gato falava com ela. Eu falei, minha senhora, se isso aconteceu, é demônio. Ontem a gente estava em casa, né, e minhas filhas e minha sobrinha estavam fazendo com a gente uma espécie de quiz, faziam umas perguntas para a gente, né? Eu e minhas duas irmãs. A gente se divertir. Aí uma das perguntas era: meu pai, se um gênio aparecesse para você e você tivesse direito a 3 pedidos, o que você faria? Eu disse, eu repreenderia em nome de Jesus. Não, meu pai, você tem que participar da brincadeira. Quais são os seus 3 pedidos? Estou dizendo, eu repreenderia em nome de Jesus, o gênio vai me enganar. Satanás fez isso com Jesus e disse, você tinha ajoelhados aqui, te dou tudo que você quiser, cai nessa leão, meu filho. O gênio é demônio. Meu pai, não quero brincar com você não. Né? Não, cuidado com os gênios. Então, não seja insensível ao problema dos outros. Falando isso porque nós temos um problema, né? Nossa sociedade apresenta isso como uma questão de segurança e saúde, que é a questão dos usuários de droga. A gente já esteve bem próximo dessa realidade quando a gente estava com crack. E é muito fácil para a gente tratar mal essas pessoas. Pela maneira como elas agem, são pessoas que muitas vezes vão praticar pequenos furtos, vão te roubar, você ajuda a pessoa ainda te rouba. Mas você pode ser vencido pelo ódio? Ou você deveria demonstrar que o amor é mais forte que o ódio? Então, a insensibilidade, ela vai invadindo o nosso coração, a gente nem percebe. É como muitas vezes uns jovens, acho que foi em Florianópolis que aconteceu essa fatalidade. O jovem tinha um carro desses importados assim, tinha feito algumas alterações no carro e eles
iam fazer alguma outra coisa e ficaram, dormiram no carro com o motor ligado. Só que a alteração fez com que aquele gás ruim que mata, né, entrasse para dentro. E eles não perceberam, estava fechada a condicionada ligada, e não perceberam que eles estavam sendo, né, intoxicados mortalmente com aquele gás. E eles morreram ali, sem nem perceber, eram 4 jovens. Pois é isso que a insensibilidade faz com a gente. A gente nem percebe que ela está entrando na gente. Quando a gente vai perceber, a gente já está quase morto espiritualmente. A gente já está igual a igreja de Éfeso, desviado. Lembra de onde caíste. Arrepende-te. Então, cuidado que a gente tem que ter. E tudo isso começa com a falta de perdão. Com a malícia, quando você já me enganaram demais, agora ninguém mais me engana. Que nada, ficar ajudando as pessoas e depois as pessoas ainda me roubam? Ficar ajudando as pessoas e depois as pessoas ainda saem falando mal? Vem cá, meu filho, você quer ser igual ao perverso? Ou você quer ser aquele que, por ter o caráter de Cristo, vai sofrer afrontas por amor a Ele? Porque foi isso que o nosso Senhor deixou como exemplo para nós. Então, essa luta é diária. A gente não acorda um dia e diz, eu vou ser insensível. Assim como a gente não pode despertar um dia e dizer, vou amar todo mundo. É um processo. É um processo que a gente não pode deixar de lembrar. Por isso, lembrai-vos. Não se esqueça. Permaneça. Né? Que foram os verbos que a gente viu aqui. Eu quero concluir aqui hoje, né, falando da primeira aplicação prática, que está lá no final do estudo de vocês, mas eu vou só falar dela hoje, a gente vai orar. Tá bom assim? A primeira delas, a primeira aplicação prática, que está lá no final do estudo de vocês, faça o amor permanecer, fazendo referência ao primeiro versículo que a gente leu. Então, é uma responsabilidade nossa cuidar do nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu não tenho como guardar o coração dos outros, irmãos, mas eu tenho como guardar o meu. Então, tudo que eu passar, eu preciso passar com o meu coração protegido. O que é que significa isso? Significa, as pessoas podem fazer uma série de coisas comigo, mas eu não vou permitir que essas coisas atinjam o meu coração. Eu não vou permitir que essas coisas atinjam o centro das minhas vontades. Ou seja, eu não vou permitir que a atitude errada dos outros me influencie a agir também de forma errada, sempre tendo noção errada do ponto de vista de Deus. Porque muitas vezes, do ponto de vista do homem, é correto. Por exemplo, muitas pessoas identificam como virtude o que a gente chamou aqui de malícia, de você desconfiar de todo mundo. A pessoa diz, fulano é extremamente prudente, desconfia de todo mundo. A gente já viu que esse não é o adjetivo. Então, faça o amor permanecer. Não permita que ofensas, diferenças e decepções destruam a comunhão. Eu queria parar aqui nessa noite porque, como nós já vimos, talvez essa seja, né, a raiz de tudo aquilo que vai vir depois. Porque se a gente olhar com uma ótica, né, se a gente pegar uma espécie de lente, né, e enxergar mais perto, a gente vai ver que tudo é consequência do amor ou da falta dele. Então, a maioria das nossas atitudes erradas é consequência da falta de amor. Da falta, da prática do amor. E quando a gente age corretamente, nós estamos sendo motivados pelo amor. Toda ação correta da nossa parte, fruto da graça de Deus, aleluia. Mas são ações, por definição, amorosas. Por essência, amorosas. Então, que a gente tenha, né, como desafio na noite de hoje, se a gente pudesse ter uma lição para levar para casa, né, uma vez que eu sempre enxergo isso aqui como uma sala de aula, para mim e para todos, levar essa lição para casa. Como é que está o nosso amor?
E você vai ter que responder isso, não é para mim não. E num primeiro momento, nem é para Deus. Porque Deus já sabe. É para você. Então que a gente possa ter isso como lição quando a gente chegar hoje. Com calma, para fazer a nossa oração, né? Eu sei que a maioria de vocês vai começar orando, né? Acho que 11 horas, vai levar até 3 da manhã, 4, eu já disse, calma, que aquele compromisso do irmão de 6 da manhã já foi marcado. Então, tranquilo. Então, mas reflita sobre isso quando você estiver orando. E não só hoje, mas sempre quando você estiver orando, tenha sempre essa inclinação, né, de estar se questionando em relação ao comando do seu amor. Porque é o que a gente viu hoje, em 1 Coríntios 13. A gente pode fazer coisas fantásticas, falando do nome de Cristo. E a gente pode estar enganado em relação à nossa relação com Cristo, se a gente não estiver fazendo em amor. Sem amor, tudo é inútil, não foi o que a gente aprendeu? Então, que o Senhor nos ajude a amar. Senhor Deus, Tu que és o nosso Pai amoroso,